Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje faremos a leitura do informativo de jurisprudência número 821 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, no material comentado pelo professor Márcio Cavalcante do site de Zero Direito. Esta é a versão resumida, então caso tenha qualquer dúvida, corra lá no site de Zero Direito e baixe gratuitamente a versão completa, em que há mais aprofundamentos, exemplos e explicações para facilitar o seu entendimento. Bom, vamos começar aqui com o direito administrativo, falando de agências reguladoras. É ilegal resolução da Anvisa que, contrariando regras da Lei nº 9.294 de 96, imponham obrigações e condicionantes às peças publicitárias de medicamentos. Nos moldes do artigo 220, parágrafos 3º, inciso 2 e 4º da Constituição, é vedada toda forma de censura, viabilizando-se, no entanto, a fixação de restrições à propaganda comercial de tabaco, de bebidas alcoólicas, de agrotóxicos, de medicamentos ou de terapias, conforme disposto em lei federal, como forma de garantir proteção social contra práticas e serviços possivelmente nocivos à saúde ou ao meio ambiente, exigindo-se, inclusive, advertência alusiva aos seus eventuais malefícios. As atuais limitações à promoção comercial de medicamentos estão previstas na Lei nº 9.294 de 96, complementada pelo Decreto nº 2018 de 96. De acordo com a Lei nº 9.782 de 99, que criou a Anvisa, esta agência possui atribuição apenas para controlar, fiscalizar e acompanhar a propaganda e publicidade de medicamentos. Desse modo, não há autorização legal para que a Anvisa inove no cenário jurídico e espeça resolução contrariando a Lei nº 9.294 de 96 e impondo obrigações e restrições às peças publicitárias de medicamentos. Dessa forma, são ilegais as disposições da Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa nº 96 de 2008, que, contrariando regramentos plasmados em lei federal, especialmente a Lei nº 9.294 de 96, impõe obrigações e condicionantes às peças publicitárias de medicamentos. Direito processual civil. Tutelas provisórias. A contestação tem força de impedir a estabilização da tutela antecipada antecedente, artigo 303 do CPC, ou somente a interposição de recurso, conforme prevê a redação do artigo 304. A contestação tem força de impedir a estabilização da tutela antecipada antecedente, artigo 303 do CPC? Primeira corrente. Não. Apenas a interposição de agravo de instrumento contra a decisão antecipatória dos efeitos da tutela requerida em caráter antecedente é que se revela capaz de impedir a estabilização, nos termos do disposto no artigo 304 do CPC. STJ, primeira turma. Segunda corrente. Sim. A tutela antecipada antecedente, artigo 303 do CPC, somente se torna estável se não houver nenhum tipo de impugnação formulada pela parte contrária, de forma que a mera contestação tem força de impedir a estabilização. Apesar de o caput do artigo 304 do CPC falar em recurso, a leitura que deve ser feita do dispositivo legal, tomando como base uma interpretação sistemática e teleológica do Instituto, é que a estabilização somente ocorrerá se não houver qualquer tipo de impugnação pela parte contrária. O caput do artigo 304 do CPC disse menos do que pretendia dizer, razão pela qual a interpretação extensiva mostra-se mais adequada ao Instituto, notadamente em virtude da finalidade buscada com a estabilização da tutela antecipada. STJ, terceira e quarta turma. Ação rescisória. O depósito prévio deve ser revertido em favor do réu quando a ação rescisória é extinta sem julgamento de mérito. Exceção. Se a rescisória foi extinta porque o juízo prolator da sentença voltou atrás, o depósito será devolvido ao autor. O que acontece com o depósito prévio se a ação rescisória for extinta sem julgamento de mérito? Em regra, será revertido em favor do réu. O STJ entende que o depósito prévio deve ser revertido em favor do réu quando a ação rescisória é extinta sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 974, parágrafo único do CPC. Existe, contudo, uma exceção.
Se a ação rescisória foi extinta sem julgamento de mérito, porque houve uma retração do órgão prolator da decisão que se pretendia rescindir. Neste caso, o depósito prévio deve ser devolvido para o autor. Na hipótese em que a extinção da ação rescisória sem resolução de mérito é motivada pela perda superveniente do objeto em razão da retratação da sentença que se objetivava rescindir, deve ser afastada a reversão do depósito prévio a favor do autor, permitindo-se ao autor levantar a quantia depositada. Processo coletivo. A extinção do cumprimento de sentença coletivo proposto pelo legitimado extraordinário por prescrição intercorrente não impede a execução individual do mesmo título. Importante: de acordo com o artigo 103, inciso 3 do CDC, nas demandas coletivas propostas para a defesa dos direitos individuais homogêneos, a coisa julgada é erga omnes apenas no caso de procedência do pedido. O CDC inaugurou o que a doutrina chama de coisa julgada secundo eventum litis. Significa que a sentença coletiva só alcançará os membros do grupo para beneficiá-los. A razão da previsão legal é a ausência de efetiva participação de cada um dos membros do grupo no processo coletivo. Não há coisa julgada contra aquele que não participou do contraditório. A essa regra existe apenas uma exceção, na hipótese de intervenção do membro do grupo no processo coletivo como litisconsorte. Parágrafo 2º do artigo 103 e 94. Tese fixada. A extinção do cumprimento de sentença coletivo proposto pelo legitimado extraordinário por prescrição intercorrente não impede a execução individual do mesmo título. Direito processual penal. ANPP. Não cabe acordo de não persecução penal nos crimes raciais, o que inclui as condutas resultantes de atos homofóbicos. Importante: a segunda turma do STF, ao julgar o RHC 222.599 em 7 de fevereiro de 2023, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, consolidou o entendimento de que, de acordo com o parágrafo 2º, inciso 4 do artigo 28-A do CPP, que proíbe a aplicação do ANPP em casos de violência doméstico-familiar ou em crimes praticados contra mulheres por razões de gênero, o uso desse acordo deve estar em conformidade com a Constituição Federal e compromissos internacionais do Brasil. Isso visa garantir o direito fundamental à não discriminação, artigo 3º, inciso 4 da CF, o que exclui a aplicação do ANPP em crimes raciais. Provas. É legítima a prova encontrada no lixo, descartado na rua por pessoa apontada como integrante de grupo criminoso, sob investigação e recolhido pela polícia sem autorização judicial, sem que isso configure pesca probatória, fishing expedition ou violação da intimidade. Importante: caso adaptado. João e outros comparsas estavam envolvidos em uma organização criminosa que gerenciava apostas ilegais do jogo do bicho, sendo suspeitos da prática de diversos crimes. A polícia instaurou um inquérito policial e estava monitorando o grupo. Determinado dia, policiais estavam à paisana observando discretamente o escritório da organização criminosa. João saiu do local e deixou 2 sacos de lixo na lixeira em frente ao prédio. Os policiais recolheram esses sacos que estavam na via pública. Ao analisarem o conteúdo, encontraram documentos e listas que comprovavam as operações da organização, incluindo valores arrecadados com apostas, premiações e a contabilidade interna do grupo. O material encontrado nos sacos de lixo foi apreendido, analisado e anexado ao inquérito policial. Com base nesses e em outros elementos informativos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra João e outros membros da organização criminosa. O STJ considerou que essa prova é lícita. Todo material, seja ele genético ou documental, uma vez descartado pelo investigado, sai de sua posse ou domínio e, portanto, deixa de existir qualquer expectativa de privacidade do investigado ou possibilidade de se invocar o direito a não colaborar com as investigações. O descarte dos sacos de lixo foi realizado por um investigado, não havendo-se cogitar em expectativa de privacidade a respeito do material colhido, dispensando-se autorização judicial para apreensão e análise de seu conteúdo. Execução penal. A decisão que concede progressão é declaratória. A data base para a concessão da progressão subsequente é a data em que o último requisito é cumprido, seja ele objetivo ou subjetivo.
Importante: a decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no artigo 112 da Lei nº 7.210 de 84, Lei de Execução Penal, chamada LEP, e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Essa data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou subjetivo. Se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele, o subjetivo, o marco para a fixação da data base para efeito de nova progressão de regime. Direito tributário. Imposto de renda. Incide IRF na transferência de cotas de fundo de investimento por sucessão causa-mortes? Não incide imposto de renda retido na fonte IRRF sobre a transferência de fundos de investimento por sucessão causa-mortes quando, sem pleitear resgate, os herdeiros formulam apenas requerimento de transmissão das cotas, a fim de continuar na relação iniciada pelo de cujus com a administradora, com opção pela manutenção dos valores declarados na última declaração do imposto de renda pessoa física, apresentada pelo falecido. No caso, os fundos de investimento foram transferidos aos herdeiros diretamente em razão do falecimento do titular e avaliados conforme última declaração de renda do de cujus e não por valor de mercado, pelo que não deve haver a cobrança do imposto de renda retido na fonte. ICMS. O contribuinte não precisa comprovar que assumiu encargo financeiro para pedir a restituição de valores pagos a mais a título de ICMS no regime de substituição tributária para frente. Na sistemática da substituição tributária para frente, em que o contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que a base de cálculo presumida para o recolhimento do tributo, é inaplicável a condição prevista no artigo 166 do CTN. Direito previdenciário. Contribuição previdenciária. Descontos no salário não afetam base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. Os valores correspondentes aos descontos no salário, participação no custeio de vale-transporte, auxílio-alimentação e assistência à saúde, bem como imposto de renda retido na fonte e contribuição previdenciária do empregado, integram a remuneração do trabalhador e, dessa forma, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas ao SAT a terceiros. Isso significa que o percentual da contribuição previdenciária do empregador deve ser aplicado sobre o valor do salário bruto e não apenas do salário líquido. Tese fixada. As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição ou alimentação, plano de assistência à saúde, auxílio-saúde, odontológico e farmácia, ao imposto de renda retido na fonte dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na fonte de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário-contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros. Outros temas. Para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da CF de 88 aos tetos das emendas constitucionais 20 de 98 e 41 de 2002, no cálculo devem ser aplicados os limitadores vigentes à época de sua concessão, menor e maior valor teto. Para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das emendas constitucionais número 20 de 98 e 41 de 2003, no cálculo devem se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão, menor e maior valor teto, utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto. Bom, pessoal, terminamos aqui a leitura do nosso informativo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu feedback, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo com outros estudantes e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!